Faz 11 anos que eu moro na Alemanha, faz 15 anos que eu moro na Alemanha, e faz 11 anos que eu trabalho com pessoas com demência. Na verdade, a minha atividade como voluntária é acompanhando as famílias. Então, a minha atividade é acompanhar os familiares cuidadores e nos grupos de apoio e nos cursos que a gente dá para eles, com foco para eles aprenderem a lidar melhor com essa situação. Então, uma das coisas que eu faço também é ajudar eles a se fortalecerem para poder lidar com uma situação que é muito estressante. Então, acaba pegando muito dessas coisas que eu aprendi desde sempre sobre relaxamento, sobre cuidar de si mesmo, para fortalecer as pessoas. Por que eu trabalho com isso? Eu estava comparando os dados agora, a gente comparando, a população alemã tem 83,2 milhões de pessoas e 1,8 milhões de pessoas com demência. Então, na nossa pirâmide demográfica, a gente tem muito mais pessoas com demência, em percentual, do que talvez no Brasil. Eu não tenho os dados aqui, mas a gente sabe que a população está ficando mais velha, e isso faz toda uma diferença. Na verdade, o que eu queria mostrar era mais algumas informações assim, tipo, o que é demência e por que a gente fala de Alzheimer, o que é demência, enfim. Na verdade, a gente fala em demência quando, por uma doença, existem várias doenças que podem causar essa síndrome, e a doença de Alzheimer é a que mais causa demência, mas existem outras causas também de demência. E é uma síndrome onde as células cerebrais sofrem atrofia e perdem suas funções. Então, elas morrem e aí o cérebro vai perdendo devagar as funções. E para o médico diagnosticar uma demência, ele precisa ver se existe uma redução das funções cognitivas. Então, a pessoa vai perdendo certas funções cognitivas. Existe uma alteração comportamental, a pessoa vai se modificando com o tempo, e essas alterações reduzem a capacidade funcional, ou seja, no dia a dia a pessoa vai perdendo a capacidade de lidar com as coisas, com as tarefas do dia a dia. E para fazer esse diagnóstico, isso precisa estar presente no mínimo 6 meses. A doença de Alzheimer é a maior causadora da demência, mas não é a única. Existem também outras doenças, e no Brasil, eu estava até olhando no site do Ministério da Saúde, da Anvisa, eles falam também da da demência vascular, que é uma forma de demência causada por dificuldade de irrigação cerebral, por micro vasinhos que ficam ou por isquemia ou porque perde a função, né? E aí não consegue irrigar mais o cérebro. Então, isso é uma das causas da demência também. Muitas vezes essas duas doenças estão presentes juntas, então é uma forma mista que a gente chama. Existem outras formas, mas que daí são causas mais mínimas, assim, poucos por cento das doenças. Quais são os fatores de risco dessas doenças? Em princípio, o principal fator de risco é a idade. É um fator de risco que a gente não tem como modificar, né? Então, na verdade, potencialmente a gente desenvolver uma demência vai aumentando de acordo com a idade. Isso não tem como mudar, mas existem outros fatores de risco. Tudo que a gente fala, tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro. Então, todos os fatores de risco para doenças vasculares também vão ser fatores de risco para demências. Existe um componente genético, mas que não é um componente assim principal. E a gente sabe hoje também, através de estudos, que lesões cerebrais, algumas formas de alguns esportes onde você acaba tendo muitas microlesões, como o boxe, como rugby, como futebol americano, tal, que sempre acaba tendo microlesões, aumenta o risco. E a gente sabe também
que depressão e perda auditiva aumentam o risco de desenvolver uma demência. Então, são dois fatores que a gente tem como trabalhar, a gente tem como prevenir e tratar. Então, a perda auditiva, em princípio, é simples, eu sei que não é tão simples assim, mas se a gente usar aparelho auditivo, já diminui esse risco. E o tratamento da depressão, principalmente na idade, né, em pessoas idosas, também é um fator, também diminui o risco. Aí tem fatores que são do estilo de vida, como alimentação, como, enfim, outras coisas que eu vou comentar também ainda. E existem estudos que provam que poluição aumenta o risco, né, poluição ambiental. E nível de educação também pode aumentar ou diminuir o risco. Então, na verdade, quanto mais alto o nível de educação, menor o risco, mas nada desses fatores de risco são coisas que a gente pode fazer assim, então eu vou evitar isso, então 100% eu não vou ter demência. Infelizmente, não é assim. São coisas que a gente pode prevenir, mas não tem como falar assim, eu vou fazer isso e eu vou estar blindado e isso nunca vai acontecer comigo. Os fatores de risco que a gente pode mexer, que a gente pode manipular para diminuir, são principalmente tudo que faz bem para o coração vai também fazer bem para o cérebro, ou seja, controlar a hipertensão, controlar a diabetes, controlar a disritmia cardíaca, controlar o colesterol, evitar obesidade, evitar o fumo e o consumo abusivo de álcool, drogas e medicamentos. Então, isso são coisas que a gente pode controlar. Outra coisa que a gente pode e deve fazer para prevenir é exercício físico. Atividade física, a Organização Mundial de Saúde diz que 150 minutos por semana, então mais ou menos meia hora por dia de atividade física, não assim, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos de tarde, não, 30 minutos constante, uma atividade física leve, moderada, não precisa ser nada que a gente sue de cima até embaixo do corpo, mas tem que ser uma atividade para elevar um pouco o batimento cardíaco. Eu falo lá na Alemanha que as pessoas têm muita dificuldade, falam, não, atividade física, fazer caminhada no inverno, na neve, na chuva, ninguém tem vontade. Aí eu falo, não, então coloca aí umas músicas e dança 5 a 7 músicas seguidas na sala, no banheiro, não importa. Aí já valeu. E outras coisas que a gente pode fazer é ter uma alimentação balanceada e permanecer em atividade mental. O que é essa atividade que a gente sugere? É desafiar o cérebro, estar sempre aprendendo coisas novas. Então, sempre, quem tiver vontade de aprender uma língua nova, novas palavras, aprender músicas, quem toca instrumento, novas músicas, viajar, passear, conhecer lugares novos, ler, naturalmente, escrever textos de 3 ou 4 parágrafos, não precisa ser nada super intelectual, é só o fato de escrever um texto, pode ser um diário, pode ser correspondência, mesmo que você nunca vá mandar para ninguém, mas essa atividade de escrita, a gente sabe que ajuda bastante também a manter o cérebro ativo. E procurar sempre fazer coisas novas, coisas que o cérebro ainda não conhece. Atividade social é super importante e a gente sabe que com a pandemia isso ficou um pouco afetado, pelo menos lá na Alemanha, não sei se aqui já recuperou isso bastante, mas atividade social, então encontrar pessoas, conversar com pessoas, estar em contato, família, amigos, essa atividade que vocês fazem também faz parte de manter uma atividade social. E tratar a depressão e tratar a perda auditiva também faz parte da prevenção. Eu tenho na minha palestra 11 sinais de alerta que eu vou mandar para vocês e vocês podem olhar. Esses 11 sinais de alerta é uma lista que a Associação Alemã do Alzheimer, onde eu estou ativa como voluntária, fez para a gente saber assim, olha, que são coisas que eu preciso estar de olho, se isso aparecer, 2 ou 3 dessas
3 ou 4 dessas estarem presentes na minha vida ou em pessoas que eu conheço, a gente precisa procurar um médico. Então, eu vou falar essa lista e aí depois eu mando para vocês, vocês vão ver e qualquer coisa vocês também podem fazer perguntas daí, que já é o final aqui dessa informação. Então, assim, claro, a primeira coisa que é um sinal de alerta é se a memória estiver alterada ou reduzida, principalmente a memória de curto prazo. Então, assim, o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje de manhã, alguém está precisando repetir muito a mesma coisa porque eu não consegui gravar ou a pessoa não conseguiu gravar essa informação. Então, memória alterada ou reduzida é um sinal de alerta. Dificuldade de orientação, tanto em espaços novos, pouco conhecidos, então uma orientação espacial pode estar alterada, como a dificuldade em orientação temporal. Então, assim, a sensação de quanto tempo passou entre uma coisa e outra, a sensação de que, por exemplo, está confundindo os horários. O nosso contato é sempre de terça e sexta, mas aí a pessoa fica procurando o link numa quarta. Então, não sei, é um exemplo, mas quando a pessoa tem dificuldade temporal, um exemplo que aconteceu comigo. Então, a pessoa tinha um horário marcado comigo numa segunda, e daí veio uma segunda, uma semana antes, ligou, não, então é hoje. Eu falei, não, é segunda, mas segunda que vem. Tá, então quer dizer, essa informação não estava bem presente. Outra coisa que é um sinal de alerta é quando as pessoas não encontram as palavras. Então, elas acabam. Então, você sabe, né? Então, aquilo lá, como é que é mesmo? Então, ela fica procurando as palavras. Né? Não tem nada a ver com não lembrar do nome de alguém, porque memória para nomes é uma coisa meio complicada. Eu também não tenho uma boa memória para nome. Mas, assim, encontrar as palavras. Isso pode ser um sinal de que está com alguma dificuldade. Afastamento de atividades sociais ou no trabalho. Então, se a pessoa se retira, se a pessoa não tem mais vontade de participar, se ela não vai mais em certas atividades, acaba se afastando, isso pode ser um sinal de alerta. Capacidade decisória alterada ou reduzida. Então, assim, toma decisões que as pessoas ficam assim, mas por que fez isso? Tá meio esquisito. Sei lá, saiu, como lá na Alemanha, por exemplo, um dia muito frio, saiu de chinelo na rua, né? Isso é um exemplo, mas assim, às vezes começa devagar da pessoa tomar decisões diferentes do que ela sempre tomaria. Então, quer dizer, é um sinal de que ela não está compreendendo a situação como um todo. Então, isso também é um outro sinal de alerta, dificuldade para manter o foco e compreender relações e as situações. Então, às vezes a pessoa tem que explicar 2, 3 vezes até entender, e mesmo assim parece que não entendeu direito, ficou com dificuldade de focalizar aquilo, ou já esquece alguns elementos, e aí, claro, vai ficar mais difícil tomar decisão se eu não tenho todas as informações. Dificuldade de compreender conversas. Então, se está num grupo onde várias pessoas estão conversando ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a pessoa não está escutando, tá? Então, são duas dificuldades diferentes. Uma coisa é a dificuldade auditiva e a outra é uma dificuldade de compreender as histórias. Então, a pessoa começa a contar uma história que para mim é nova e aquilo eu começo a ter dificuldade de entender tudo, como que se relaciona essas informações. Depois, a pessoa pode também apresentar dificuldades com tarefas diárias. Então, aquilo que ela sempre fazia, que sempre deu certo, agora ela patina, ela fica com dificuldade, ela precisa de ajuda. Então, ela precisa tentar 2 vezes, ou ela precisa pedir para alguém né, ajudar. O exemplo que aparece aqui na minha lista é com, por exemplo, a pessoa que sempre tinha suas finanças sempre em ordem, e sempre estava tudo organizado, sempre estava tudo sob controle. E, de repente, começa a não tá mais, começa a gastar mais do que precisa, ou começa a não entender, começa a esquecer de pagar as contas, sei lá, algumas coisas assim. Isso pode ser um sinal de alerta. E aí, o que é típico também, objetos perdidos com frequência. Então, cadê a chave? Cadê os óculos? Né? Então, sempre procurando, cadê a carteira? Cadê o celular? Sempre procurando dentro de casa as coisas, por exemplo. E, por último, o último sinal de alerta pode ser alterações de humor
ou de comportamento. Então, se a pessoa está com alteração, se a pessoa se comporta de uma forma que não é mais como ela se comportava antigamente, isso pode ser um sinal de alerta também. Como eu falei, se tiver 3, 4 desses comportamentos, dessas alterações presente, é bom procurar um médico. Pode ser que não seja nada, tem algumas coisas que por exemplo, uma depressão, principalmente pessoas de idade, pode causar sintomas parecidos, mas tem tratamento, um tratamento relativamente tranquilo. Então, assim, sempre é bom ir atrás se a pessoa percebe que está tendo alguma alteração, que está modificando o comportamento. Em geral, era isso que eu queria falar, porque o pai falou uns minutinhos assim só do geral sobre alguns sintomas, sobre prevenção. E o que eu procuro sempre fazer nas minhas palestras é tirar um pouco o medo, porque muita gente fala, eu tenho medo, não quero ter isso, né? Principalmente lá na Alemanha, onde não tem ninguém que não conheça alguém que tem, né? Todo mundo conhece alguém que tem. Então, é uma coisa que às vezes assusta muito. Mas a gente está caminhando para uma sociedade onde a gente vai ter que levar isso em consideração. Então, principalmente na Alemanha, nos próximos 20 a 30 anos, vai vir uma onda muito grande de pessoas que vão ter mais de 80 anos e, com isso, elevar o seu risco. Então, por mais que em termos de percentual da população, assim, por exemplo, quando eu comecei a dar essas palestras, os dados eram que na Alemanha 40% das pessoas de 90 anos ou mais tinham uma demência. Hoje esse número já está em 36%, então ele reduziu, em percentual ele está reduzindo, porque a gente está vivendo uma vida mais saudável. Mas, em números absolutos, a gente está vivendo muito mais anos, então está todo mundo envelhecendo junto, que é uma coisa ótima, mas a gente está aumentando esse risco. E não é nada que a gente precise ter medo, mas é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, precisa aprender a viver, não só a pessoa aceitar ajuda e aí estar num grupo, né, familiar ou de amigos que possam dar estrutura, mas também essa parte da população que é saudável, que vai precisar dar apoio e suporte. Culturalmente falando, isso é muito diferente na Alemanha e no Brasil, então eu acho que, em especial no Brasil, a gente realmente não precisa ter medo, porque, em geral, as famílias são unidas, são bastante próximas, né? E, em geral, as pessoas têm um bom apoio, uma boa estrutura quando adoecem ou quando estão mais velhos. Isso é muito bom. Essa parte cultural aqui no Brasil é muito mais acolhedora, é muito mais compreensiva do que o que eu luto lá na Alemanha para as pessoas saírem um pouco do isolamento que acontece na idade. Mas tu me chamou a atenção de uma coisa que tu falaste sobre a escrita, né? E tu relatasse lá os sintomas todos. Meu pai tinha quase todos, né? Mas a gente fazia ele pegar uma caneta e desenhar, porque ele não conseguia mais escrever, né? E eu queria saber o seguinte, se a escrita pode ser só com caneta ou a escrita em computador é um exercício que também está ativando lá alguma coisa dentro do cérebro, Annelise? Muito obrigado. Tá ativando, sim. O exercício é um exercício mental, independente da pessoa escrever à mão, caligrafia ou digitar. O importante é desafiar o cérebro a construir frases e parágrafos relacionados uns aos outros. Então, independente até do tema, né? Não precisa ser nada muito complexo, por isso que eu falei, pode ser correspondência, pode ser... Hoje em dia ninguém mais manda carta, né? Mas, ou diário, enfim, que é você relatar ou fazer um texto que vai ter uma relação uma com a outra. Essa é a parte mais importante. Quem quiser fazer uma coisa bem difícil, escreve com a mão não dominante. Opa, mas aí é difícil demais. Mas não tem necessidade. O importante é só manter essa atividade mental mesmo.
Não, é sério, Não, coisas não. assim pequenas, mas como você falou sabe aquilo, que não vem as palavras. Eu acho que algumas vezes na minha vida, desde que eu era jovem, alguns dias, sei lá, porque eu não lembro de uma palavra. Acho que a maior parte das pessoas, de vez em quando, tem uma perdazinha. Mas isso é Qual é a normal. palavra mesmo? Qual é Tá. mesmo? Né? Não estou falando de fatos isolados, tem É, que prestar atenção se isso está se continuamente, né? repetindo com mais frequência. Né? Então, qual é a frequência que isso acontece? Acontece uma vez, às vezes, lá na Alemanha as casas têm porão, né? Então a gente tem coisas guardadas no porão. Né? Então, eu dou o exemplo típico: desci no porão e esqueci o que eu ia buscar, porque aí estava na cabeça que enquanto chegar lá, ele já aproveita e já pega outra coisa e já leva um negócio que eu tinha que levar e chega lá, faz as outras coisas e esquece aquilo que eu queria fazer. Mas uma coisa que eu falo, assim, se a pessoa está em dúvida, não custa ir no médico, porque o que o médico vai fazer? Ele vai começar a analisar tudo que não é. Né? Então, não é falta de vitamina B12, não é problema no rim, não é problema na tireoide, sabe? Tem outras coisas que podem causar sintomas similares. Né? Então, ele vai passar um processo que ele vai ver se não é um monte de outras Diagnóstico, né? coisas, né? E até chegar no diagnóstico diferenciado, então primeiro ele vai se livrar de várias outras coisas que não são e que às vezes de repente eu vejo muito na Alemanha a partir dos 70, 75, o pessoal está começando a receber dos médicos receita para tomar vitamina B12, por exemplo, que a gente sabe que Sim. se tiver com falta de vitamina B12, pode dar sintomas bem similares. Então, assim, tem um monte de coisa que dá para fazer para melhorar. Bom, não sei como que é no Brasil o tratamento. Eu sei que na Alemanha não existe isso. Então, as pessoas ficam nas famílias, ficam com cuidado em casa, e, de repente, se não tem estrutura familiar, aí vai para uma instituição mais de cuidados, né? Não de tratamento especificamente. E esse diagnóstico, a gente pega que tipo como é que eu vou dizer assim, de médico O neurologista é o médico mais Neuro. apropriado para fazer esse tipo de diagnóstico. E, em geral, é um diagnóstico clínico, então ele tudo bem, ele vai pedir alguns exames de sangue para ver se realmente não é uma coisa mais simples, né? Mas, em geral, ele vai conversar com a pessoa, vai conversar com a família, de repente, isso também faz parte do diagnóstico, porque às vezes a pessoa não percebe que ela está se modificando no seu comportamento, e aí vai fazer alguns testes psicológicos e vai fazer de repente alguns testes de imagem também, mas em geral é um diagnóstico clínico. E é uma coisa que eu esqueci de falar, que é uma coisa ótima para prevenção, é curso de dança, dança de salão, dança de qualquer coisa. Então eu só ia mostrar, olha, a primeira é sobre a definição de demência, e tem um link ali embaixo, então se alguém quiser, é da Anvisa, uma definição em português lá que tem, bem científica, vamos dizer assim. Essas são as diferentes doenças, está escrito em alemão, mas é só para vocês verem o gráfico, então que a doença de Alzheimer, sozinha ou em conjunto com outras doenças, faz a maior parte da causa, mas também esse que está em vermelho ali são as vasculares. Qual é a influência das meditações nos quadros de Alzheimer? Como que a gente pode utilizar a meditação para ajudar no processo de cura? Já que a dança também pode, e a dança, o que Na ela verdade, gera conexão? Na verdade, não é processo de cura, é um processo de prevenção. A dança, o que tem? Se você for fazer um curso de dança que você tem que aprender passos novos toda semana, então você vai estar ativando a atividade mental, você vai estar na parte social, que você vai estar encontrando pessoas, e você vai estar na parte física, que você vai estar fazendo exercício físico. Então, é 3 em 1. Por isso que eu falo que o curso de dança é muito bom. Da meditação, a gente não tem dados científicos, assim, que eu possa dizer, olha, isso realmente ajuda. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada, vamos dizer assim, capacidade mental, né? Por isso que eles falam, quanto mais alto o nível educacional, menor o risco.
Porque o que acontece? O processo, principalmente na doença de Alzheimer, ele está no cérebro já, às vezes, 10, 15, 20 anos antes de aparecerem os sintomas. Então, esse processo degenerativo no cérebro, ele começa muito antes dos sintomas aparecerem, porque a gente tem muitas células cerebrais e o cérebro consegue compensar essas perdas durante muito tempo. A partir do momento que as perdas são muito grandes, aí não tem como compensar mais, é aí que aparecem os sintomas. Então, assim, um cérebro ativo, um cérebro plástico, dinâmico, ele consegue compensar muito mais tempo, certo? Então, eu acredito que a meditação entra aí um pouco nisso, porque a gente está ativando sempre o cérebro, está ativando sempre as energias e com isso a gente fica com mais capacidade de compensar. Infelizmente, a gente não tem como tratar de forma que vá curar, né, uma demência degenerativa. Então, a gente vai fazer um tratamento como da diabetes, né? Que você não vai curar, você vai tentar manter o máximo possível, mas ela vai continuar caminhando, infelizmente. Será que os monges budistas têm o mesmo percentual de Alzheimer dos alemães? Isso aí é uma boa pergunta. Existe um estudo que estudou nos Estados Unidos um grupo de freiras num convento. E eles chegaram à conclusão que em algumas dessas pessoas o cérebro estava degenerado, então elas tinham a doença, mas não tinham sintomas. Então a demência, que é o conjunto de sintomas, não apareceu. Então existem várias teorias sobre isso. Uma das teorias é que elas têm uma boa educação, pessoas que, né, estudavam bastante, estavam sempre lendo, sempre escrevendo, mas a principal teoria é que elas têm um dia a dia muito estruturado e têm uma comunidade muito forte. Então, com um dia a dia muito estruturado, é muito fácil, mesmo para um cérebro que já está com dificuldade, saber o que vem depois, como é que acontece o meu dia a dia. Então, eu não tenho muitas surpresas. Então, o sintoma não vai aparecer tanto porque eu tenho esse dia a dia estruturado. E eu tendo uma comunidade forte, onde vai aparecendo de repente uma ou outra falha, uma ou outra fraqueza, entre aspas, eu tendo uma comunidade forte, isso vai ser compensado pelas pessoas que estão comigo. Então, não vai aparecer tanto esses sintomas. Mas, assim, a gente não tem uma explicação 100%, são teorias, né? Por outro lado, a gente teve medicação que foi testada, que conseguiu reverter o processo no cérebro. Então, as placas, que foi a última imagem que você compartilhou ali das células cerebrais. Então, se a gente vê aqui esse quadradinho na direita em cima, ele é bem pequenininho, eu sei. Um deles, eu sei que está bem limpinho entre as células, são as células saudáveis. E o que é maiorzinho, que a gente vê que tem como se fosse um novelo em volta da célula, a célula que está morrendo, são essas placas de beta-amiloide, que são proteínas que o cérebro precisa para funcionar, mas que durante, a gente não sabe exatamente por quê, mas na doença do Alzheimer elas essas proteínas não são quebradas, porque elas precisam entrar no sistema e depois elas precisam sumir. E daí, da próxima vez que eu preciso, ela vem de novo e aí some. Só que por motivos que a gente ainda não sabe, ela vai ficando e vai matando as células, vai tirando a capacidade da célula de estar funcionando saudável. Então, a gente teve uma medicação que conseguiu se livrar de todas essas placas, mas o sintoma continuou. Então, assim, a gente ainda está muito longe de estudos que vão saber exatamente como funcionam essas duas coisas. Uma coisa é o processo no cérebro, que a gente conhece há mais de 100 anos, e o processo do sintoma. Então, ainda a gente está, infelizmente, um pouco longe de uma medicação que vai conseguir tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje a gente consegue uma ou outra, mas, quer dizer, se livrar das placas e continuar com o sintoma, não adianta nada, então a indústria farmacêutica largou mão dessa variante. E aí, esses aí que são sinais de alerta. E se vocês precisarem, com calma, dar uma lida. Para nós é dia a dia, né?
na nossa sociedade lá na Alemanha, isso é o nosso dia a dia. Então, todo mundo tem que fazer um curso como esse, né? Assim, o nosso objetivo é informar a população, o maior número de pessoas possível, porque a gente precisa aprender a reagir quando as pessoas estão com dificuldade, e a gente precisa aprender como estrutura, como sociedade, a dar apoio, né? Eu tenho a impressão que no início da doença, né, da demência, a pessoa tem consciência de que ela está com algum problema. Essa consciência se mantém à medida que a doença vai se prolongando ou a Sim, pessoa não. deixa de ter essa consciência? Então, esses momentos de lucidez, a gente percebe até o fim da doença, tem às vezes momentos que a pessoa fala assim, minha cabeça, ela não sabe mais, talvez, colocar isso em palavras. Ela não consegue mais, o cérebro dela não consegue mais compreender o que está acontecendo, mas ela percebe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está legal. Então, isso realmente a gente percebe, mas não o tempo todo, né? Então, assim, no começo do desenvolvimento, a pessoa percebe que tem alguma coisa que não tá certa, tem alguma coisa que não está legal, mas ela vai compensar e ela vai procurar explicações. E geralmente essa fase inicial é uma fase onde tem muito conflito nas famílias, porque enquanto eu não tenho esse diagnóstico, a pessoa vai se modificando, ela vai alterando o seu comportamento, e nas famílias acaba tendo muita briga, acaba tendo muito conflito, porque a gente não entende por que a pessoa está fazendo isso dessa forma, e aí a pessoa não entende por que todo mundo mudou, quer dizer, o mundo dela todo mudou, ela não compreende que é ela que está mudando, né? Então, mas isso existe em todas as fases, mas vai diminuindo a frequência com que a pessoa percebe que não está bem, vamos dizer assim. E muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa está bem, ela se sente bem no mundo dela, na realidade dela, na estrutura que ela tem, ela está bem. Quem não está bem são os familiares em volta, muitas vezes. E eu queria agradecer a você, Anne, de coração, e dizer que eu sou muito orgulhoso de ter uma filha que cuida disso aonde ela está. Eu fico muito feliz e agradeço os amigos por terem aceitado você me fazer esse papo. Obrigado. E se um dia alguém tiver uma pergunta sobre esse assunto, às vezes acontece de, não sei, amigos, familiares, e a gente fala, ai meu Deus, e agora? Sempre vocês podem entrar em contato comigo. Em primeiro lugar, Annelise, eu gostei muito da sua palestra. Eu quero agradecer muito você, tá? Uma coisa, quer dizer, pelo menos para mim foi surpresa, né? Acredito que no nome de todas as pessoas desse grupo, eu quero agradecer você por ter falado isso para nós. Foi extremamente interessante. Acho que muitos de nós, a gente já ouviu falar de Alzheimer e de doenças senis, doenças da idade, mas falar com uma pessoa que conhece bem isso é sempre muito bom, né? É sempre muito bom, muito interessante. Então, outra coisa que eu queria falar também, você puxou bem o seu pai, você fala bem, tá? Obrigada. Você fala O DNA bem, tá aí, né? né? O DNA tá aí, você fala direitinho, olha só, meus parabéns, viu?